Glória a Deus, glória a Jesus. Eu saúdo os irmãos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, de toda a sinceridade do meu coração diante de Deus, eu vou contar aos nossos irmãos uma experiência que eu tive ainda jovem, no ano de 2008, recém-convertido, uns 2 anos, ali na presença de Deus, em busca, em oração e jejum. Orava pelas madrugadas, 1 hora, 1h30, até 2 horas, naquela fé, naquele fervor. E o Senhor me deu uma experiência que marcou a minha vida. E eu sempre dizia que um dia eu ia gravar essa experiência para alertar os irmãos. Primeiro eu quero ler um versículo no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado ao seu segredo, aos seus servos, os profetas. Irmãos, neste ano eu, ali numa fé tremenda da presença de Deus, em sinceridade, buscando o Senhor pelas madrugadas, às vezes em casa, às vezes no monte, às vezes com alguns irmãos. Quando eles não iam, eu ia sozinho buscar o meu Senhor. E eu não media esforço para buscar a Deus, irmãos. Às vezes debaixo de chuva, usava capa para ir para o monte, buscando o Senhor naquela fé, naquele temor a Deus. Eu vim de uma família católica, minha mãe benzedeira. Eu até aprendi a fazer alguns benzimentos com ela. Morava no interior, né? Na fazenda. E ali, sempre indo para o monte, buscar o Senhor às madrugadas em casa, e clamava o Senhor. E sempre eu dizia, quando eu não era evangélico, quando eu ouvia a palavra, quando eu era jovem, eu dizia: o dia que eu for ser um crente, eu quero ser um crente fiel ao Senhor, sincero a Ele. Mas isso já vinha do propósito, dos planos de Deus, porque Deus é conhecedor de todas as coisas da nossa vida. Então eu achei por importância testificar essa experiência aos irmãos. Às vezes você não crê, irmãos, em visões, revelações ou arrebatamento. Então o livro de Apocalipse para você não é nada, porque tem pessoas que não creem, né? Eu digo a essas pessoas incrédulos que creia, porque a Bíblia diz que os incrédulos não herdarão o reino dos céus. Então, se não herdarão o reino do céu, lugar bom não irá, né, mano? Não precisa nem dizer que a palavra fala para onde irá, né? E então o Senhor sempre tem misericórdia. Até hoje o Senhor tem misericórdia da minha pessoa. A gente clama o Senhor e o Senhor nos responde, nos ouve. Naquela madrugada, numa madrugada especial ali, o Senhor, para plantar mais uma semente no meu coração de sinceridade, de respeito e temor, o Senhor me deu a experiência, irmãos. Não foi vendo anjo, não foi vendo os céus, mas com a realidade do mundo espiritual do lado da maldade, né?
Eu quero dizer aos irmãos, ser carnal, é fácil ser crente carnal, irmãos. O difícil é ser espiritual. Mas eu quero dizer aos irmãos que o espiritual é atacado 24 horas, nos sonhos, todos os jeitos ele está atacado. Mas eu quero dizer aos irmãos que ainda não são espirituais, que os carnais não herdarão o reino do céu. É só nós ir para a Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito, né? E quem é espiritual discerne a perfeita vontade de Deus. Por isso que tem muitos murmuradores. Às vezes você que está ouvindo este vídeo tem reclamado, murmurado, questionação. Eu não acredito, porque carnalidade, irmãos, não vai crer. Só quem é espiritual para entender as coisas espirituais. Isso não é eu que estou dizendo. Vai lá para o livro de Coríntios. Paulo ele diz claramente que os carnais não compreendem as coisas do Espírito, e para eles lhe parece loucura, né? Mas o espiritual discerne tudo, porque o espiritual tem a mente de Cristo, tem uma ligação entre o crente espiritual aqui na terra e Cristo. Então o crente espiritual discerne muitas coisas que Cristo quer nos revelar, quer nos discernir, tanto em visões, revelações, né? E a palavra de Deus mesmo, às vezes a pessoa é teólogo, estuda a Bíblia dia e noite e nunca compreende as coisas do Espírito, porque é carnal, não vai entender. Então, naquela madrugada, uma certa madrugada, eu fui para o monte orar, buscar o Senhor, e ali eu orando, dobrei meu joelho num cascalho, e na minha frente tinha uma mata, e eu clamando o Senhor ali com fervor, né, alta voz. Na época eu não tinha muita experiência, irmão, só fé, né? Mas assim é aquele novo convertido que busca a Deus em sinceridade. Hoje quase não se vê isso, mas Deus vai chamar os remanescentes para salvá-los. Então, irmãos, o que é que eu quero dizer com isso? Eu ali de joelho dobrado, buscando o Senhor, clamando o Senhor, e não era de costume eu levantar minha cabeça para olhar para lado nenhum quando eu estava orando, no foco ali buscando o Senhor. Mas naquele momento, me dei que foi o Senhor que tocou em mim para me levantar. Quando eu olhei, irmãos, tinha uma mata na minha frente muito grande e umas árvores bem altas, vinha um redemoinho na minha frente. Eu creio que esse horário era a faixa de meia-noite, meia, 1h da manhã. E eu de joelho dobrado ali no cascalho, buscando ao Senhor. Levantei minha cabeça, quando eu olhei, irmãos, vinha aquele redemoinho muito forte na minha direção. E quando aquele redemoinho ia se aproximando da minha direção, o Senhor Jesus me disse: pede proteção, meu servo. Quando o Senhor Jesus disse isso, irmãos, eu pedi, clamei a Deus ali para que Deus enviasse o socorro, enviasse uma proteção. Veio do céu uma coluna, irmãos, como de vidro, né, na minha frente, e chegou até o chão aquela coluna assim. Foi eu vendo isso de olho aberto, olho nu, irmãos. Não foi nem um sonho, nem arrebatamento de sentido, não. Eu vendo de olho nu assim, Deus abriu minha visão e mostrou esta maravilha. O Senhor, o que Ele queria fazer, o que Ele queria me mostrar para me edificar na presença dEle. Eu era novo convertido, não tinha muito ensinamento. Foi bom que o Senhor me chamou, quando aceitei Jesus, era um ministério de compromisso, e me ensinou muitas coisas, né? E ali eu de joelho dobrado, olhando, e aquele redemoinho foi se aproximando, e aquela coluna que o Senhor enviou na minha frente era como um vidro, só que amarelado, e eu podia contemplar do outro lado daquele vidro, amarelado como um cristal assim, transparente, que você podia ver de um lado para o outro. E quando, irmãos, aquele redemoinho veio até no final da mata, onde eu estava, num lugar mais limpo,
aquele redemoinho acabou. Quando acabou aquele redemoinho, saiu um ser ali daquele redemoinho. Aquele ser, meu irmão, estava com uma vestimenta comprida, uma vestimenta branca, só que amarelada, manchada de amarelo. Tinha um cabelo pegando aqui no ombro, com fio grossos, e o rosto dele era como de macaco. Tinha do lado direito, do lado esquerdo da sua boca, uma bolha, como um pingo d'água desenhado, vocês entendem? Mas uma carne, um sangue encarnado, vermelho, aqueles trem. Ele usava uma chinelinha de couro, e eu contemplava as suas mãos, irmãos, por cima, os seus pés. Eu vi ali por cima das suas mãos um cabelo, aqueles cabelão com esse fiozão grosso, que é o trem mais horrível. As suas unhas grandes, aquele rosto de macaco olhando para mim com aquela ira, com aquela vontade de me esganar. E ali naquela experiência que eu estava tendo com o Senhor, naquele momento, eu só olhando, eu olhava a chinela dele, o pé, como o pé de macaco, aquelas unhonas, aquele cabelão que é o trem mais horrível. E ele veio até aquela proteção, irmãos, e batia com as costas da mão. Eu não tive outra palavra para expressar diante dos irmãos melhor, mas aquilo que ele disse. Ele me xingava daquele nome, né? Eu não gosto de dizer, mas vou dizer para que vocês entendam. Seu desgraçado, custe o que custar, onde você estiver dirigindo a igreja, eu vou lutar para me entrar, para colocar o pecado. Você sabe quem sou eu? Aí quando ele disse isso, o Espírito Santo de Jesus disse para mim: escuta o que ele vai dizer. E ele dizia: seu desgraçado, eu tenho revelado, eu tenho curado. Isso no ano de 2008, irmãos. Eu tenho revelado, eu tenho curado, eu tenho profetizado, eu tenho enganado muitos. Você sabe aquele pouquinho tem nada a ver? Que muitos dizem, eu estou lá, estou enganando muito, estou curando, estou revelando, estou profetizando, estou arrastando para o inferno e xingando eu, irmão, deste nome, né? Seu desgraçado. Eu não gosto de dizer essa palavra, irmãos. Quando eu vejo o crente dizer essa palavra, eu fico assim. Às vezes a gente ouve alguma pregação, a pessoa dizendo essa palavra, eu fico. Quem entende o mundo espiritual, conhece as coisas do Espírito, irmãos, essa palavra não é adequada a nós que somos cristãos. Estou dizendo para que vocês entendam. E ele batia e brabo e dizia: eu tenho revelado, eu tenho curado, eu tenho usado, eu tenho fazido sinais e maravilhas, eu tenho enganado muito e arrastado para o inferno, arrastado para o abismo, e com aquela vontade de me destruir. Irmãos, o que eu vejo nessa experiência que o Senhor permitiu? Isso me trouxe mais edificação diante de Deus. Foi neste ano de 2008 que as igrejas já estavam se corrompendo, irmão. Já tinha uns tempos antes, já estava se corrompendo, mas nessa época foi daí para cá que o povo foi, as igrejas foi abrindo a porta e o mundo entrando dentro das igrejas. Pastor, mas Jesus só quer o coração. Irmãos, quando nós vamos para a Bíblia nos fala claramente: santificai o homem, corpo, alma e espírito, qual sem a santificação jamais o homem verá Deus. Tem pessoas aí, irmãos, que nós hoje, quando nós saímos na rua, qualquer lugar que a gente for, você sabe que a pessoa é crente porque ela te dá a paz do Senhor, ou ela fala: eu sou crente também. Jesus nos chamou para fazer diferença. No livro de Malaquias, a Bíblia diz claramente: eis que verei a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Deus nos chamou para fazer diferença. No livro de Amós, irmãos, capítulo 3, versículo 3 diz assim: andarão dois juntos se não tiver de acordo. Eu quero dizer, irmãos, se você não tiver de acordo com o mundo, você não parecerá com ele. Olha o que Tiago diz no livro
de Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz assim: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Ah, pastor, mas é impossível viver nos anos que vivemos e não ter as vaidades, tem que andar como quadrado ou antipático. Irmãos, a igreja de Jesus é a igreja de Jesus. Entenda isso, meu irmão, minha irmã. O mundo é do maligno. Se você, meu irmão, usa um brinco, se você usa um esmalte, se você corta o cabelo, se você pinta o cabelo, se o irmão, né, faz aqueles cabelão, aquelas coisas esquisitas, joga bola, faz tudo que o mundo oferece, como que é servo de Deus? Como que está servindo o Senhor, irmãos? Como que esse povo está agradando a Deus? Eu não vou alongar este vídeo, este áudio. Tem mais coisa que o Senhor me mostrou. Não estou aqui inventando, irmãos. Não estou aqui mentindo para vocês. Estou aqui passando aquilo que o Senhor me mostrou para te alertar. A Bíblia diz claramente, meu irmão, minha irmã, que o sábio escapa do caminho da morte que está embaixo, alcançando o caminho da vida que está em cima. Não seja ignorante, mas seja sábio, meu irmão. Você tem uma alma. Aqueles que te iludem, os falsos profetas, aqueles que te bajulam, eles não vão estar lá naquele dia. A hora que você dobrar o joelho diante de Deus, porque a Bíblia diz claramente que todo joelho dobrará diante do Senhor e toda língua confessará a Ele. Claro, irmãos, que os falsos profetas vão pagar grande preço, mas os seus seguidores também vão. E naquele dia estarão os falsos profetas e as suas ovelhas que o seguiram indo para o inferno. Pastor, mas você não pode dizer isso. A Bíblia diz, Jesus disse na sua palavra: um cego guiando outro cego cairão ambos na cova. O que é isso, irmãos? Aqueles que têm amor aos prazeres, aqueles que têm amor à riqueza, amor ao dinheiro, aquele que fica pregando bênçãos, palavras religiosas, palavras bonitas para te iludir. Eles não te amam não, meu irmão. Eles não te amam, minha irmã. Quem ama vocês é aqueles que falam a verdade. Evangelho é renúncia. Salvação é renúncia. Vida eterna é renúncia. Jesus diz claramente na tua palavra: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo e toma a sua cruz. O que simboliza a cruz, irmão? Sofrimento, padecer. Jesus nos chamou para padecer, fazer diferença. Por mais que as pessoas nos chamam de radicais, de quadrado, nos chamam de antipático, mas eu quero dizer que naquele dia no juízo, os justos vão se resplandecer. A Bíblia diz que serão como astro. Minha irmã, abre o teu olho, meu irmão. Pelo amor que eu tenho pela tua alma, estou aqui dizendo: o diabo está curando, o diabo está revelando, o diabo está profetizando na boca desses falsos profetas. Olha, irmãos, tem pastores que já casou 2, 3 e até 4 vezes, já não tem mais o temor de Deus. Tem pessoas que estão fazendo a obra de Deus em pecado. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, não caia na lábia desses falsos profetas que não arrependem. Deus tem cobrado, mas eles não querem se arrepender, porque a Bíblia diz claramente que Deus entregou eles a seus próprios sentimentos perversos. A Bíblia diz que naqueles últimos dias ia ter homens avarentos, homens soberbos, homens orgulhosos. É o que nós estamos vendo hoje. Nós devemos ser submissos à palavra de Deus. Nós devemos ser submissos a Deus. Nós devemos respeitar a Deus. Meu irmão, o que é respeitar a Deus? É reverência. Você sabe o que é temer a Deus? É reverência, é respeito e obediência. Tem pessoas que falam: eu temo a Deus, e tem medo. Temer a Deus não é ter medo, irmão. Temer a Deus é respeitar. Temer a Deus é ter reverência. Olha o que a Bíblia diz: aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Olha no livro de João, irmãos, capítulo 5, versículo 19. 1 João diz assim: temos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. O que Satanás, irmãos?
ofereceu para Jesus lá no deserto as coisas deste mundo. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, arrependa, você que é crente, que está numa igreja mundana que tudo pode. Arrepende-se, sai da igreja desses mercenários da fé que se corromperam, irmãos. Olha, minha irmã, você que quer se salvar, porque já é a última hora, porque já é o último momento da raça humana, da história humana na face da terra. É tempo de arrependimento, é tempo de nos converter. Irmãos, não estou dizendo estas palavras por arrogância, por soberba ou por me vangloriar, mas é pelo amor à tua alma. Irmãos, eu já vi muita coisa da parte de Deus, aleluia. Eu sei daquilo que o Senhor tem me mostrado, eu não posso negar. Uma coisa eu digo, irmão, não critique aquele que vê e sabe, porque quem viu testifica que viu, e quem não viu, irmão, passa o zip na boca, fica calado, não critica. Aleluia. Palai como a sebe a calabaçurianda, porque muitos têm criticado, irmãos, e Deus tem tocado. Não critique. Eu quero te dizer que Satanás está aí querendo que você não creia nesta mensagem. Irmãos, eu tenho passado uma luta para gravar este áudio, para chegar até você. Foi uma peleja, mas Deus tem dado força, Deus tem entrado na causa para que esta mensagem chegue à tua vida. Eu quero te dizer, minha irmã, observa a vida do teu pastor, se ele é um homem santo. Observa a vida daquele que intercede por você, se ele é um homem santo. A missionária que tem orado por você, se vive uma vida santa, minha irmã, para que você não caia na condenação junto com esses falsos profetas. Eu quero dizer, meu irmão, você que é desviado, volta para o caminho do Senhor. Satanás está te enganando na cachaça, está te enganando no adultério, na prostituição, no pecado. Este mundo é uma sombra. Este mundo é uma sombra, irmão, que passa e não volta mais. Este mundo é ilusão. Satanás tem te iludido. Eu quero te dizer, meu irmão, abre o teu olho, arrependa quando é tempo, porque Jesus está voltando. Irmãos, irmãs, olha o que diz. Ah, pastor, não tem nada a ver. Pintar, desmanchar aquilo que Deus fez, pintar as unhas, cortar o cabelo das mulheres, lisar o cabelo, usar roupa de homem. Olha o que diz a Bíblia no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Presta atenção, meu irmão, você que está destruindo o templo de Deus, minha irmã, se entregando à lascívia, se entregando ao pecado, se mostrando a marca do teu corpo. Tem irmãos e irmãs, aleluia, que não sai da academia para mostrar o corpo. Este corpo não te pertence, meu irmão, minha irmã. Este corpo é templo de Deus, é morada do Espírito Santo. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia, é a palavra de Deus. E eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, que a palavra de Deus permanecerá para sempre. Passará os céus e a terra, e a palavra de Deus permanecerá. E eu quero te dizer, meu irmão, que aqui no versículo 17 do capítulo 3 de 1 Coríntios, ainda diz, aonde o Senhor disse: se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá. Porque o templo de Deus é quem, irmão? Olha para vocês verem, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. A igreja é morada do Espírito Santo. Tem muitos aí falando do Espírito Santo, irmãos, irmãs, muitas mulheres dizendo que a mulher de Deus toda pintada, toda maquiada, mostrando as marcas do corpo. Eu quero dizer, meu irmão, fuja deles, fuja delas, porque não são de Deus. Se não arrepender, se não voltar atrás, não serão salvos, porque estão cheios da luxúria, estão cheios da lascívia. Ah, pastor, Deus toca o coração. Presta atenção, minha irmã, se Deus quisesse o coração, Ele não diria na sua palavra: santificai corpo, alma e espírito. E se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá. Santificação, ela vem do interior, irmão.
Se nós temos um coração perfeito, nós não queremos mostrar o nosso corpo, nós não queremos destruir o nosso corpo, nós santificamos para Deus. Porque eu quero dizer, meu irmão, qual noivo ou qual esposo que dividirá o seu cônjuge com outro? Nenhum, irmãos. Jesus não nos divide com o mundo. Aquele que é de Deus, e aquele que não é de Deus, não é de Deus. Irmãos, esta é a minha mensagem e minha pequena experiência que eu tive no ano de 2008. Irmãos, irmãs, é um alerta que o Senhor Jesus está te dando. Não despreze esse testemunho. Você que conhece a palavra de Deus, conhece a sã doutrina e tem abandonado a sã doutrina, volte enquanto é tempo, meu irmão, minha irmã. Não tem salvação se não for pela porta estreita, porque Jesus diz claramente, preste atenção, o caminho é apertado e a porta é estreita. Por que, irmãos? Aleluia. Por que, irmãs? Porque eu quero dizer a vocês, porque aqueles que andam por caminho largo, aquele que anda pelo caminho largo não entrará na porta estreita. Somente aqueles que andam por caminho apertados e entrarão na porta estreita. Somente aqueles que andam no temor de Deus e fujam dos prazeres carnais, dos prazeres mundanos. Esse espírito, irmãos, está aí até hoje, operando na vida de muitos, e eles pensam que é o Espírito Santo de Deus. Já não obedece mais a essa doutrina. Estão curando, estão revelando. Esses homens de calça apertadinha, meu irmão, você que está mostrando suas partes íntimas, você que diz ser pastor, arrependa antes que seja tarde demais. Isso está causando escândalo, está causando nojo diante de Deus. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, com todo amor do meu coração, porque o Senhor não quer te destruir e nem a mim. O Senhor quer que nós arrependemos, porque a mensagem do verdadeiro evangelho é a mensagem do arrependimento. Eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, mais uma vez, que a paz do Senhor seja com todos vós. Aí está alerta do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe ricamente, que o Senhor abençoe, em nome do Senhor e Salvador Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.